Já que o 1º de abril está chegando, quais foram suas melhores pegadinhas nessa data? História 1. Há 4 portas no nosso prédio. Meu colega de trabalho colocou um aviso em cada uma que diz: porta quebrada, use outra porta, com uma seta apontando para a esquerda. História 2. Colei um pedaço de fita isolante no laser do mouse de todo mundo. O setor de TI ficou louco, nunca souberam que fui eu. História 3. Uma estação de rádio grega divulgou que a Grécia iria abandonar o euro e voltar para sua antiga moeda. Isso foi antes de toda a crise econômica lá. A bolsa de valores grega teve uma manhã louca e turbulenta, até que finalmente perceberam que era apenas uma piada de 1º de abril. História 4. Estava no ensino médio, nas férias, e meu amigo tinha o hábito de acordar de tarde. Passei na casa dele, e sua mãe me informou que ele ainda estava dormindo e pediu para eu acordá-lo. Ele tem sono pesado, então decidi aproveitar. Coloquei o celular dele no chão, afastado da cama. Fui para debaixo da cama e liguei para ele, sem resposta. Liguei novamente e finalmente ouvi movimento. A mão desce, mas não consegue alcançar o telefone. Colocou um pé no chão, depois o outro. Ele atende o telefone e diz sonolento: "O que foi, cara? O que você está fazendo?" Eu imito a voz do Fred Krueger o melhor que posso, e grito: "Estou debaixo da cama." E agarro seus tornozelos com força. Ele tenta pular, mas quase cai de cara no chão. Ele chuta minhas mãos para longe e se debate até perceber o que aconteceu. Houve muitos palavrões depois disso. Parece que ele não achou tão engraçado quanto eu achei. História 5. Compramos uma casa antes de ela ser construída. Quando fomos comprar produtos de casa, escolhemos uma pia com uma torneira com aquele spray que parece uma ducha. Eu disse à minha esposa em novembro, todo 1º de abril: enquanto estivermos nesta casa, vou prender o cabo dessa torneira com fita adesiva e garantir que você seja a primeira a usar a pia. Todas as noites, no dia 31 de março, eu sou o último a ir para a cama. Antes de sair da cozinha, esvazio a garrafa de café, porque café é a primeira coisa que ela faz de manhã. E por 3 anos seguidos, o nosso 1º de abril começou com um grito e uma cozinha molhada. História 6. Quando eu era criança, acordei muito cedo no dia da mentira, corri até a cozinha e troquei o pote de sal pelo açúcar e vice-versa. Eu achava que ia ser hilário. Também planejei algumas outras pequenas brincadeiras, mas o dia inteiro passou sem ninguém da minha família usar nem o sal nem o açúcar. Meu cérebro de criança, facilmente distraído, esqueceu completamente de trocar os potes de volta. Os dias passaram, e naquele fim de semana meu irmão mais novo teve uma festa de videogame do pijama. Na manhã seguinte, meu pai fez torradas com açúcar e canela para todos, e colocou colheradas grandes de açúcar nas torradas. Todos os amigos do meu irmão estavam engasgando e cuspindo a torrada nos pratos, um garoto até chorou. Meu pai estava tão confuso e chateado que ninguém gostou do café da manhã dele, e quando percebi o que estava acontecendo, corri para a cozinha e gritei alegremente: 1º de abril. Meu pai quase afundou a mão no próprio rosto. Um garoto adorou a torrada salgada e pediu mais. Essa criança que gostou da torrada era ninguém menos que Joey Tribbiani. História 7. Eu sou uma professora de jardim de infância. Usei um bigode o dia inteiro e fingi que ele não estava lá, até mesmo com os pais. Todos acharam engraçado, exceto um aluno que chorou porque eu parecia assustadora. História 8. Tive uma professora de história no ensino médio por 2 anos seguidos. Durante o 2º ano, ela nos disse como gostava da nossa turma porque nunca pregávamos peças nela, como alguns alunos faziam em suas escolas anteriores. Então decidimos fazer uma pegadinha com ela. Marcamos um horário e quando o relógio batesse esse horário, todos na sala deveriam simplesmente se levantar e sair da sala. Quando chegou o horário marcado, todos nos levantamos e nossa professora começou a gritar: "Oh não!" e se encolheu contra a parede com as mãos sobre a cabeça, enquanto todos nós apenas continuávamos lentamente com o plano de sair da sala. Tínhamos planejado inicialmente ficar do lado de fora por um tempo, mas nos sentimos mal com a reação dela, então voltamos mais cedo. Ela disse que por algum motivo, quando todos nos levantamos, ela pensou que íamos espancá-la. Ainda não tenho ideia de onde ela tirou essa ideia, porque não estávamos em uma escola onde esse tipo de coisa aconteceria. História 9. Na 4ª série, nossa professora nos deu uma prova falsa com perguntas aleatórias, que alunos da 4ª série normalmente não saberiam responder. Coisas como quem era nosso senador, a capital de países aleatórios e coisas do tipo.
Depois da prova, ela explicou que era dia da mentira e depois nos disse quais eram todas as respostas. Em resposta, fizemos um garoto correr para a sala de aula depois do almoço e dizer que outro garoto estava tendo convulsões no banheiro. Então ela se levantou e correu para o banheiro toda apavorada. O garoto que contou a mentira ficou pálido e disse: "Eu não achei que ela ia cair nessa." Ela foi muito compreensiva, riu um pouco e explicou por que essa provavelmente não foi a melhor pegadinha para fazer. E história 10. Minha avó morreu em 1º de abril 5 anos atrás, eu pensei que fosse uma piada. Essa foi muito boa, vovó, pode parar de fingir agora. E história 11. Não foi comigo, mas foi com a minha mãe. Eu tinha 6 anos e um dia ela me deu meu café da manhã, que era cereal com leite. Mas naquele dia estava diferente. O leite estava azul claro. Eu perguntei: "Mãe, o que aconteceu com o leite?" Ela disse: "Nada, ele foi feito por uma vaca azul." Eu fiquei mais animado do que assustado e comi tudo. Eu contei para todas as crianças na escola que eu comi o leite de uma vaca azul, e todas ficaram com inveja. Só mais tarde eu percebi que o leite tinha corante, e me senti como uma fraude por contar para todos os meus amigos que eu comi o leite de uma vaca azul. Isso me lembra quando eu era criança e ganhei um dinheiro de mentira. Foi o dia mais feliz da minha vida até aquele momento. Lembro que já pensava em comprar uma pista da Hot Wheels que passava direto na propaganda da TV. Até ser totalmente decepcionado minutos depois quando soube da verdade. E história 12. Na faculdade, recebi uma ligação de uma mulher a caminho da aula perguntando: "Você ainda tem um macaco?" Fiquei surpreso, disse que ela devia ter ligado para o número errado e desliguei. 5 minutos depois, recebi outra ligação de outra pessoa: "Ei cara, quanto você quer pelo macaco?" Respondi: "Eu não sei do que você está falando", e desliguei. Nesse ponto, eu sabia que tinha algo errado. A primeira ligação poderia ter sido engano ou uma pegadinha, mas 2 ligações seguidas sobre macaco? Eu não reconheci nenhum dos números ou vozes, então não sabia o que estava acontecendo. Menos de 1 minuto depois, meu telefone tocou novamente, e uma pessoa ofegante perguntou: "Espero não estar muito atrasado para o macaco. Qual é a melhor oferta até agora?" "Eu cubro." Respondi: "Do que diabos você está falando?" "Do anúncio do seu macaco. Você disse que estava se livrando do seu macaco de graça ou pela melhor oferta." Eu me certifiquei de que estavam ligando para o número certo, e então expliquei educadamente que deve haver algum engano. Verifiquei o site do anúncio, e sim, havia um anúncio de um macaco grátis com o meu número de telefone. Recebi mais de 100 ligações naquele dia. Então percebi que era 1º de abril. Um dos meus amigos finalmente confessou ter colocado o anúncio. Tenho que admitir, uma pegadinha bem feita. Mas não acho que fui o único enganado. Afinal, quem diabos acredita que alguém vai dar um macaco de graça? E então ficar super animado e super decepcionado quando não é verdade? Teve gente que até ficou irritado e me ameaçou. O que diabos eles iriam fazer com um macaco? É ilegal ter um aqui, e como iriam cuidar dele? No final, confesso que foi uma boa pegadinha. E história 13. Por mais que eu adoraria levar o crédito por ser o brincalhão da minha família, esse mérito pertence inteiramente ao meu pai. Ele tem uma reputação de orquestrar travessuras diabolicamente inteligentes, como aquela vez em que ele esculpiu um bloco de queijo em forma de barra de sabão, inclusive com o logo da marca, e deixou no chuveiro para minha madrasta encontrar. Eu sei que nunca vou esquecer a vez em que ele começou a cobrir a entrada do meu quarto com jornal, e depois de eu ter me acostumado a atravessá-lo de cabeça, colocou um azulejo atrás dele. Ainda assim, a melhor brincadeira do meu pai ocorreu durante seus dias de faculdade, quando ele morava em um dormitório reservado para estudantes de engenharia. Havia um inquilino que não se encaixava muito bem com todos os outros, como evidenciado pelo fato de que ele voltava para casa bêbado todas as noites, cambaleava pelos corredores, e gritava palavrões para qualquer um que tivesse a infelicidade de encontrá-lo. Descobriu-se também que ele era o único estudante não engenheiro no prédio, e ninguém tinha certeza de como ele tinha vindo a ser alojado no edifício. De uma forma ou de outra ele era um incômodo. Então, no dia da mentira, meu pai e seus amigos decidiram ensinar uma lição a esse cara. Com a cooperação de todo o andar, eles conectaram uma série de alto-falantes em sequência, de modo a ajustar o equilíbrio esquerda e direita em um aparelho estéreo que faria o som se mover ao longo do comprimento do prédio. Em seguida eles removeram todas as luzes no corredor, deixando apenas o sinistro brilho vermelho da placa de saída como iluminação. Finalmente, eles compraram um disco que eles programaram para reproduzir um efeito sonoro muito especial.
Quando o bêbado voltou para casa naquela noite, foi recebido por um longo corredor escuro e um silêncio sinistro e misterioso. Segundo meu pai, o cara murmurou para si mesmo em confusão por um momento, antes de começar a cambalear na direção de seu quarto. Então, vindo de longe veio um som bem baixo. À medida que aumentava de volume, tornava-se reconhecível como um trem, soando seu apito como se estivesse avisando de algum desastre iminente. O bêbado titubeou, perguntando em voz alta e com preocupação, o que estava acontecendo. O som do trem cresceu ainda mais em volume, chegando a níveis quase ensurdecedores. O bêbado, agora visivelmente em pânico, começou a gritar por ajuda. Finalmente, assim que parecia que o trem estava se aproximando, o amigo do meu pai apareceu correndo pela esquina com uma lanterna presa à cabeça. A lenda diz que o bêbado acordou no corredor na manhã seguinte, sem saber por que havia se sujado, mas com muitas suspeitas da locomotiva de brinquedo que estava agarrada em sua mão. Esse bêbado até hoje deve contar essa história de quando foi atropelado por um trem de brinquedo. E você, já fez alguma traquinagem no 1º de abril? Conte nos comentários para a gente ficar sabendo. Se você curtiu, se alegrou, ou foi entretido de alguma forma, considere curtir e compartilhar com aquele amigo que merece ser zoado no dia da mentira.